Hoje em dia, a maior parte das pessoas ainda tem a mentalidade de comprar bitcoins, aumentar a sua quantidade de dólares ou reais, depois vender bitcoins e fazer compras com real ou com dólar. Isso pode mudar bastante no futuro. No futuro pode ser que não seja mais necessário trocar bitcoin por moeda fiduciária para cumprir aí suas necessidades básicas do dia a dia. Na verdade, inclusive, em vários países do mundo, isso já não é mais necessário, então você pode fazer transações direto com Bitcoin na Lightning Network, por exemplo, na segunda camada do Bitcoin, que tem taxas baixas e é muito rápido, então você pode fazer a compra do dia a dia já com Bitcoin na segunda camada, então na Lightning Network, ou também você pode utilizar alguns cartões que debitam automaticamente, é como se fosse um cartão pré-pago, um cartão de crédito normal, você pode usar ele no mundo inteiro e debitar aí do seu saldo em Bitcoin. Tem a Redot, por exemplo, e tem outros casos aí, outras empresas, nem estou fazendo nenhum merchan aqui, mas me veio na cabeça, eu sei que existe essa empresa, eu nunca usei, então, enfim, não é nenhuma recomendação, mas eu sei que existem empresas que fazem isso. E tem também a possibilidade de você fazer um empréstimo hipercolateralizado em Bitcoin, de forma que, de fato, você daí sim nunca vai precisar vender o seu Bitcoin. Vamos falar sobre essas alternativas em um futuro, talvez hiperbitcoinizado, mas antes disso, eu quero lembrar que a gente tem uma parceria com a BIPA, então você pode usar o cupom SATOSHI aí para adquirir os seus primeiros satoshis, suas primeiras frações aí de Bitcoin e com o cupom Satoshi ganhar até R$100 de Bitcoin. E lá na BIPA ele já tem várias soluções aí, inclusive transações na Lightning Network, eles têm um cartão com cashback em Bitcoin, então várias soluções interessantes aí para bitcoinheiros, é bem fácil, bem simples de usar. Voltando então para o vídeo, no momento que eu estou gravando esse vídeo, para você se situar em Bitcoin está ali em 117, 118 mil dólares, mais ou menos nessa faixa. E eu usei então o auxílio do ChatGPT, uma inteligência artificial, para pensar nesses cenários futuros aí, sobre um futuro hiperbitcoinizado, digamos assim, onde não seria mais necessário trocar o Bitcoin pelas moedas fiduciárias que, como eu já mencionei em vários vídeos, estão colapsando. Dólar aqui com mais de 97% do seu poder de compra já perdido desde 1913, real também então nem se fala, muito mais rápido. A dívida aí dos Estados Unidos, eu vou acompanhando vídeo após vídeo, certo? Porque essa dívida está crescendo em tempo real de forma absurda, já passa de 37 trilhões de dólares. Mas os fiduciários então estão colapsando. E num futuro hiperbitcoinizado, talvez a gente não precise trocar Bitcoin por dólar ou reais ou outros ativos. Hoje em dia as pessoas até falam, né? Pô, eu vou realizar o lucro, o Bitcoin já subiu bastante, vou realizar o lucro. Mas de repente você realizou quando você se livrou das moedas fiduciárias, né? Enfim, depende da perspectiva. A perspectiva bitcoinheira maximalista, diz que, pelo menos, utiliza essa ideia de que, na verdade, você está realizando lucro quando você se livra aí da shitcoin estatal, certo? Lembrando que nada disso é uma dica de investimentos, então eu vou mostrar alguns dados, algumas informações e algumas projeções aqui com caráter informativo, mas você deve tirar suas próprias conclusões aqui. Você tem o total direito de discordar de tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo. Bom, então, para falar sobre esses cenários, vamos usar o ChatGPT e pensar em algumas etapas. Bom, hoje em dia, na maior parte dos locais, ainda é necessário vender Bitcoin no sentido de trocar por moedas fiduciárias para conseguir cumprir os seus gastos do dia a dia. Então, hoje em dia, o Bitcoin ainda não é amplamente aceito como meio de pagamento, e se você quer usar o Bitcoin para pagar aluguel, comprar comida, investir, né? Normalmente você precisa vender a moeda fiduciária, geralmente, né? Em vários países isso não é mais necessário, e hoje em dia muita gente pensa em vender o topo ou realizar o lucro, que foi o que eu falei anteriormente, porque ainda estamos em uma fase de transição. Certo? Então, cada vez mais pessoas tendem a usar Bitcoin como colateral sem vender. E é um assunto bastante falado pelo Renato 38. Inclusive, tem um vídeo aqui que eu gravei sobre o assunto, sobre empréstimo hipercolateralizado em Bitcoin, que eu não sei se eu já lancei ou não, vai depender aí da ordem que eu lançar os vídeos, mas basicamente com a evolução das finanças descentralizadas em Bitcoin, né, DeFi, plataforma de crédito hipercolateralizado, stablecoins privadas e tal, será possível usar o Bitcoin como garantia para tomar empréstimos. Aqui tem alguns exemplos de algumas plataformas que eu particularmente nunca usei com essa finalidade. Acessar crédito barato sem vender seus sites, ou seja, usar o Bitcoin como garantia. E gerar renda passiva com estratégias de yield seguro. Assim você poderá viver do seu patrimônio em Bitcoin sem vendê-lo. Como hoje, alguém vive de renda de imóveis ou
ações, certo? Então, enfim, num padrão Bitcoin, por exemplo, hoje em dia a gente tem o que a gente chama de renda fixa, certo? Que dependendo da inflação real pode ser considerado uma perda fixa. Então, basicamente, você abre mão de liquidez, você empresta aí o seu dinheiro para alguém utilizar esse dinheiro de alguma forma e ganha um yield, ganha um juros, certo? E daí tem toda a questão de que com o juros real negativo, ou seja, com a inflação real maior do que o juros real, esse ganho acaba não sendo positivo, certo? Mas, enfim, não entrando nesse critério específico do cenário atual, a ideia é justamente essa. O dinheiro, ele tem valor no tempo. Então, por exemplo, se alguém precisa de dinheiro para alavancar os ganhos da empresa, para aumentar a sua produtividade, então você pode abrir mão da sua liquidez no presente, desde que essa pessoa pague um juros, que seria o custo do dinheiro no tempo, certo? E no mundo hiperbitcoinizado, você poderá fazer isso com o próprio Bitcoin. Bom, se o Bitcoin se tornar o sistema monetário, não será mais necessário vender. Se o mundo migrar para o padrão Bitcoin, ou seja, se o Bitcoin se tornar moeda de troca, reserva de valor e unidade de conta, não será mais necessário vender o Bitcoin, que entre aspas, no significado de trocar por moedas fiduciárias. Você poderá simplesmente utilizar aí os seus satoshis diretamente. Então, pagando produtos e serviços em Bitcoin, contratando pessoas sendo contratado em salários em Bitcoin e negociando tudo em uma economia Satoshi denominada. Nesse cenário, o Bitcoin seria como vender reais para pagar em reais, certo? Não faz sentido, ele será a moeda e você usará conforme precisar. Então, provavelmente com soluções de segunda camada como a Lightning Network, porque se você vai fazer uma transação de Bitcoin, existe ali um delay, então demora um pouco e tem um custo que tende a aumentar conforme o preço do Bitcoin for aumentando. Pelo menos tende a aumentar em reais, certo? Porque o preço do Bitcoin em reais está aumentando. Mas é possível, então, fazer soluções de segunda camada, onde você perde um pouco ali da segurança e da descentralização. Então você coloca ali um capital específico, que é como se fosse a sua carteira do dia a dia, certo? O seu dinheiro que está na carteira. Então você não põe todo o seu patrimônio na sua carteira, que vai ficar no seu bolso, onde você vai andar por ali, pela cidade, né? Você põe só o que você vai gastar. E é mais ou menos essa ideia da Lightning Network, uma segunda camada, onde você põe os bitcoins aí que você vai usar para compras no dia a dia, mas não põe todo o seu patrimônio, certo? Então, no futuro, vender Bitcoin, né, consideração final, vender Bitcoin pode se tornar opcional no futuro com adoção massiva. Quem tem poucos Bitcoins vai gastar aos poucos, como quem tem pouco dinheiro hoje. Quem tem muitos Bitcoins poderá viver só de rendimentos, empréstimos ou yield, mantendo o principal. Como já acontece hoje, só que hoje a gente está no padrão real, no futuro a gente estará no padrão Bitcoin. E a nova geração, nascida no padrão Bitcoin, nem vai mais pensar em vender, vai simplesmente usar. Então, basicamente, seria a substituição do sistema atual que a gente tem hoje. Quem tem muito dinheiro faz com que esse dinheiro, entre aspas, trabalhe para ele, seja com rendimento de dividendos, de ações de fundos imobiliários, de renda fixa, certo? Que a gente chama de renda fixa. O problema é que hoje em dia a inflação está cada vez mais alta e o rendimento, aí, principalmente quando a gente pega o Brasil de exemplo, por exemplo, os rendimentos, os rendimentos reais, pelo menos, eles não são positivos. Então, por exemplo, se a gente pega o Ibovespa aqui nos últimos 10 anos e corrige para o dólar, deixa eu atualizar o gráfico aqui, mas vocês podem ver que o Ibovespa, certo, corrigido pelo dólar nos últimos 10 anos, quem comprou, então, eu corrigi aqui um bug que estava acontecendo no site, investing.com. Então, quem comprou o Ibovespa e corrigiu isso pelo dólar, perdeu dinheiro. Então, aqui, vamos ver, esse gráfico vai desde 2010. Então, se você comprou Ibovespa aqui, cotado em dólar, em 2010, estava em 37 mil dólares, mais ou menos, e agora está em 23 mil dólares. Então, quem segurou aqui o Ibovespa perdeu dinheiro. Então, é basicamente um mecanismo, um mundo onde só os amigos do rei conseguem, de fato, ter acesso a informações privilegiadas, juros subsidiados e por aí vai. E a população geral, eu e você aí, acaba tendo acesso só aos piores produtos e não tendo um rendimento real. Infelizmente, isso é o que está acontecendo com cada vez mais frequência aí nas moedas fiduciárias. Claro que se você comprar a ação certa, você pode ganhar dinheiro. Se você comprou Nvidia, por exemplo, se você comprou, de repente, Apple, algumas ações aí de tecnologia que se valorizaram bastante, você pode, de fato, ter ganhado dinheiro. Mas é cada vez mais difícil ter acesso e ter o conhecimento de quais são os ativos que vão se valorizar em um sistema fiduciário onde a gente tem uma inflação cada vez mais alta. Então, como eu mostrei aqui, as nossas moedas fiduciárias estão perdendo poder de compra
ao longo do tempo, então se você não fizer nada, você já sai perdendo, certo? E os amigos do rei se beneficiam via efeito Cantillon. Mas então essas pessoas que têm acesso a boas informações e a bons ativos conseguem viver aí do rendimento sem precisar gastar o seu principal. E é mais ou menos isso que pode acontecer no futuro, em um futuro hiperbitcoinizado. Você vai utilizar aí o seu Bitcoin, você vai abrir mão da liquidez, porque você já tem bastante dinheiro e não precisa tanto de liquidez, para prover liquidez para empreendedores, para pessoas que vão utilizar ali aquele dinheiro para potencializar os ganhos, certo? Então a economia que a gente tem hoje de renda fixa e renda variável pode também existir em um sistema hiperbitcoinizado, só que agora sim, de fato, com uma riqueza real positiva muito mais ampla aí para toda a população. Enfim, é um cenário especulativo, a gente não tem bola de cristal, isso não é uma dica de investimentos, não temos como prever o futuro, mas todas essas injustiças aí que são causadas pelas moedas fiduciárias, pela dívida, pelos juros subsidiados, podem ser melhoradas então com o uso do Bitcoin. Uma forma de ilustrar isso é vendo o que aconteceu, quais foram as consequências aí do controle da moeda ao longo do tempo. E um episódio muito conhecido, inclusive aqui no canal, é o episódio aí de 1971. O que aconteceu em 1971? Então, o final da paridade dólar-ouro, o final do acordo de Bretton Woods. Então, basicamente, políticos e burocratas, a partir de 1971, passaram a ter um controle muito maior do dinheiro, certo? E daí, por exemplo, a gente tem esses gráficos que mostram a produtividade aumentando e a remuneração não acompanhando, a quantidade de dólares em circulação, a dívida, então vários problemas surgindo depois disso, e um gráfico muito interessante é esse aqui da renda dos 1% mais ricos. Então a tecnologia, o aumento de produtividade estava diminuindo aí a renda dos 1% mais ricos em comparação com o restante da população, e chegando aqui em 1971 num fundo, e depois voltou a aumentar. Por quê? Porque a manipulação do dinheiro por parte de políticos e burocratas beneficiam os amigos do rei, beneficiam as pessoas que estão mais próximas, entre aspas, dessa impressão de dinheiro, que se beneficiam via efeito Cantillon, via juros subsidiados. Então, no ecossistema bitcoinheiro, pode ser sim que você não precise mais vender os seus bitcoins se você tiver bastante bitcoin, pode viver só do yield desse principal, ou se você tem aí menos bitcoins, certo? Você pode simplesmente utilizar seu bitcoin como o dinheiro corrente com soluções da Lightning Network, com a diferença de que cada vez tudo pode ficar mais barato. Uma das coisas interessantes aí que a gente descobre quando a gente estuda economia de verdade, economia clássica, é que tudo deveria ficar mais barato, e as coisas elas só não ficam mais baratas por causa da expansão da base monetária, do aumento da quantidade de dinheiro, da impressão de dinheiro, certo? Que faz com que as moedas percam poder de compra ao longo do tempo e tudo fique mais caro em moeda ao longo do tempo. Não porque as coisas estão ficando mais caras, porque com o aumento da tecnologia e da produtividade as coisas deveriam ficar mais baratas, mas sim porque a nossa moeda, infelizmente, perde poder de compra, e o Bitcoin ele foi inventado para resolver o problema. Não sabemos se ele de fato vai conseguir resolver. Algumas pessoas apostam aí no ouro, que tem uma escassez física diferente do Bitcoin, tem uma escassez, digamos, matemática, aí, o limite de 21 milhões de unidades. Mas a ideia do Bitcoin é criar um dinheiro mais justo do que o sistema financeiro atual. E para fechar, então, nas palavras de Hayek, como já foi dito em 1984, eu não acredito que teremos um bom dinheiro antes de tirá-lo das mãos do governo. Tudo que podemos fazer é introduzir algo que eles não podem parar, fecha aspas, frase aí do Hayek, já falando sobre a necessidade de ter um dinheiro descentralizado que não estivesse na mão de políticos e burocratas. Então, se você gostou do vídeo de hoje, não se esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e clicar no hype para ajudar aí na divulgação do canal. O conhecimento, a informação é uma das poucas coisas que dividida ela se multiplica. Então faça esse conteúdo chegar em mais pessoas se você acha que tem valor aqui no conteúdo do canal. Eu vou ficando por aqui, vejo vocês amanhã ou ainda hoje no próximo vídeo do canal. Um grande abraço e até mais.